Gente, vim aqui falar sobre o meu relacionamento. Eu não me exponho muito nas redes sociais, porque o meu namorado, ele é muito, como eu posso dizer, muito discreto. Ele não gosta de gravar vídeo, aparecer e etc. Então, só as pessoas bem próximas a mim que sabem sobre meu namoro com ele. E agora eu tô expondo pra todo mundo. Gente, eu perguntei pra ele antes se eu podia gravar esse vídeo. Ele falou que sim, só não queria que eu falasse o nome dele. Então tá tudo bem, né? Fazer o quê? Gente, eu tô namorando um indiano faz quase 10 meses. E eu... faz 9 meses e alguma coisa. Não, faz 9 meses e alguma coisa. E muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo pra falar sobre. Pra começo de tudo, gente, o meu relacionamento com ele é super normal. É igual um relacionamento com qualquer outra pessoa. A única diferença é que a gente fala inglês entre a gente, né? E ele é mais discreto do que os brasileiros, ele não gosta muito de aparecer, não gosta de tirar foto. E isso tem uma explicação também, que é a família dele não sabe que a gente tem um relacionamento, que a gente namora, porque os indianos, gente, não namoram. Entendeu? Não, pra ser sincera, tipo, eles namoram, todos eles saem, conhecem pessoas, lógico, fora da Índia. Mas lá na Índia em si, as famílias não apoiam o relacionamento, o namoro. É tipo casamento, sabe? Não existe relacionamento, namoro antes de casamento. Então eles namoram escondido. Eles não... Nossa, olha a sujeira que tá minha paleta. Gente, ignora. Eles namoram, tipo, escondido e tal, mas eles não é igual a nós no Brasil, que, nossa, vou lá com meu namorado, mãe, pai, esse aqui é meu namorado, fulano, ciclano, trabalha em tal lugar, estuda tal coisa, lá, lá, lá. Não é assim. Então a família dele não sabe que a gente tem um relacionamento. E, gente, eu entendi como é a cultura dele, sabe? Eu não cobro ele sobre nada, sobre me apresentar ou falar de mim pra família dele ou esse tipo de coisa. Pra mim, gente, é no tempo dele, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu e ele somos super jovens, eu tenho 25 anos, ele acabou de fazer 27. Então, assim, o que tiver que ser, vai ser, sabe? O que tiver de ser, vai ser. Lógico, quando eu comecei a me relacionar com ele, eu tinha medo dele me enrolar, sabe? De eu ficar apaixonada e ele ir embora e me largar. Mas a gente já tá esse tempo junto e ele já me provou várias coisas com atitudes dele e etc. Então, eu tenho total confiança nele. Gente, eu morei com ele 2 meses antes de vir pra Itália. Eu tô na Itália atualmente. Ele tá na Irlanda, eu e ele se conhecemos na Irlanda. Então, eu morei com ele 2 meses antes de vir pra Itália. Morei com ele e morei com 2 amigos dele indianos também. E, gente, foi uma experiência incrível. Eles são pessoas maravilhosas, pessoas muito boas. São homens, né? Tem aquelas piadinha, brincadeirinha besta de homem. Mas, assim, pessoas incríveis. Eles me trataram muito bem. E eu tava morrendo de medo, porque, primeiro, eu nunca morei com homem. Ainda mais homem indiano. Gente, eu tava morrendo de medo. Tava muito nervosa. Mas deu tudo certo. Então, vamos lá. As pessoas sempre perguntam: indiano? Indiano namora? Não namora. No país deles, gente. Lógico, depende muito de vários fatores. Depende o quanto a família é moderna no pensamento. Depende da religião, porque as pessoas pensam que todo mundo na Índia é hindu. Gente, não é. Tem muçulmano, tem cristão, tem budista, tem de tudo quanto é religião. A maioria é hindu, mas, gente, não é todos que são hindus, não são todos. Então, tipo, por exemplo, o meu namorado, a família dele é muito religiosa, mais conservadora. Então, eles não fazem a menor ideia de que a gente tá junto. Agora, um amigo dele é muçulmano e ele disse e ele mora em outra região da Índia. E ele disse que a família dele é super moderna e, enfim, não tem problema com namoro ou sei lá. Então, tipo, muda. Eles têm aquela questão do casamento arranjado. Então, alguns a família procura noivo e tal, outros a família fala, o filho fala, eu vou procurar, se eu não achar, vocês procuram e etc. Então é isso, sabe? Agora, gente,
eu sei que no Brasil quem nunca recebeu mensagem de algum indiano nas redes sociais? Mas no meu caso, eu sempre fui muito pé no chão com essas coisas. Eu nunca me iludi com árabe ou indiano mandando mensagem pra mim. Nunca tive relacionamento à distância. O meu namorado eu conheci pessoalmente, porque a gente morava na mesma cidade, no mesmo bairro. Então a gente se viu em um aplicativo e tal, resolvemos se encontrar, saímos algumas vezes. E aí deu certo, desenrolamos e aí estamos aí namorando. Mas geralmente lá na Índia eu não sei como funciona, sabe? Não sei se eles saem, eu acredito que não. Mas aqui fora, né? Aqui na Europa, no caso, tem muito indiano e eles saem normal, eles conhecem as meninas, saem com as meninas, normal. Um relacionamento como qualquer outro. Gente, eu fiz uma pausa porque eu me perdi aqui no meu roteiro. Mas aí voltei, vou continuar. Vou falar um pouco sobre as diferenças que eu encontrei, assim, entre a gente, assim, não dificuldade, diferença, gente, porque pra mim nada é uma dificuldade. Então vamos lá. A primeira, gente, acho que é uma das principais que eu ainda tô aprendendo a lidar, é a comida. Por quê? Eu morei com 3 indianos. Gente, a comida é uma delícia. É muito gostosa, muito gostosa. Esses vídeos que circulei pela internet de indiano fazendo uns bagulho tudo sujo, bota a mão em um negócio. Gente, eles pegam as piores coisas do mundo pra postar na internet, tá? Não, as coisas não são assim. Tem lugares super limpos que ele já me falou sobre. Então, tipo, eles pegam pra viralizar. As pessoas que postam esses vídeos é pra viralizar mesmo. Não quer dizer que todas as comidas indianas na rua seja assim. E lá em casa eles sempre cozinhavam, sempre fazem umas coisas muito gostosas, sabe? E, gente, é uma delícia. A única coisa que me impede de comer muito a comida deles é que, gente, é muito, muito apimentada. É muito, muito apimentada, gente. Muito, muito. Gente, é muito, tipo, muito. E eu sou uma pessoa que eu gosto de pimenta, sabe? Eu gosto muito de comida mexicana, eu gosto bastante de pimenta. Só que assim, gente, a minha língua quase derrete. Tô falando sério. Tipo assim, tudo pra eles tipo, se não tiver pimenta, não tiver aqueles temperos, pra eles é sem graça. Então, tipo assim, até pizza, quando meu namorado compra, a gente compra assim, essas pizzas de mercado mesmo, normal, ele coloca em cima um monte de tempero. A pizza já vem pronta praticamente, mas ele bota cebola, bota um monte de tempero antes de botar no forno. Eu acho isso muito diferente. E eles têm uns temperos que eu nunca vi na minha vida. Eles têm uns temperos que eles botam na comida e umas coisas que eles fazem que eu nunca vi na minha vida e eu fico chocada. Gente, eles têm muito tempero, muitas coisas. A comida é muito, muito bem temperada, mas não é ruim, é muito gostosa. Eu gosto muito quando eles fazem uns frangos lá, que é biryani, que eles falam que é tipo um arroz com frango e tal. Só que parece uma galinhada, só que o tempero é diferente, o sabor é diferente. Mas enfim, é muito gostoso, eu já experimentei vários tipos de coisa. Só que eu sempre choro porque é apimentado, eu não aguento. Eles fazem até separadinho pra mim, assim, com menos. Mas, gente, o mínimo que eles colocam pra mim já é, ó, nossa. Eu tô tentando me acostumar, mas, nossa, difícil. Enfim, quando eu vou com eles no restaurante, eles sempre dão pra mim um potinho com iogurte. Porque o leite, né, ele ajuda a minimizar. O leite ajuda a minimizar a pimenta na língua. Mas, nossa, é osso. Mas a comida é muito gostosa. Outra coisa que eu estranhei muito quando eu comecei a morar com eles. Eles comem comida com a mão. Nossa, tá bem mais claro, né, parece. Isso aqui que é a minha pele, olha. Mas é o que tá tendo, gente. Vai ficar assim mesmo. Então, eles comem comida com a mão. Gente, no restaurante, dependendo de onde a gente for, se for restaurante indiano, eles comem com a mão. Se for em um restaurante normal, eles usam garfo, faca normal, igual todo mundo. Mas comer com a mão é muito aleatório pra mim. Porque no Brasil a gente não... O Brasil é um dos países que é mais... como que eu posso dizer? Preocupado com higiene, né? A gente é um dos países que mais é preocupado com higiene no mundo. Então pra gente, tipo, uma coisa absurda. Mas eu tô me acostumando até. Às vezes eu até como cama com eles e tudo. Não acho errado. Eles são super higiênicos, eles são super limpinhos. Todo mundo pergunta pra mim
Fala que pergunta se meu namorado é limpo, se eles são limpos e não sei o que, tá. Gente, eu nunca tive problema. Eu morei com eles 2 meses, nunca tive problema de limpeza, de sujeira. Eles são bagunceiros. Mas, tipo assim, bagunceiros igual qualquer homem brasileiro. Igual qualquer pessoa bagunceira, entendeu? Não é porque eles são indianos, não, é porque eles são bagunceiros. Tipo, bagunceiro de exemplo, deixar uma roupa assim em cima do sofá, esse tipo de coisa. Não é nada de tipo, meu Deus, sabe? Então, são coisas normais. Coisas normais. Esses dias mesmo eu tava falando com ele em chamada de vídeo. E ele falou assim pra mim, a casa tá limpa. Aí eu falei, tá limpa no seu nível ou limpa no meu nível? Porque quando eu limpo bem feito, bem limpinho. E eles limpam assim daquele jeito deles. Não é tão bem limpinho igual quando eu limpo, sabe? Mas tipo assim... Gente, totalmente aceitável, sabe? Nada fora do normal. Nada fora do normal. Outra coisa que eles fazem, eu acho que a maioria dos países asiáticos fazem, é tirar o sapato e deixar na porta. Gente, não importa quanto tempo faz que você não varreu o chão. Eles não entram de sapato dentro de casa. Não entram. Não importa. E aí, quando ele ia lá na minha casa, ele queria tirar o sapato. E eu via que a casa não tava limpa. E eu falava pra ele assim, baby, não precisa. Não precisa tirar o sapato. Você tá na casa de brasileiro, não precisa. E aí ele tirava mesmo assim e ficava andando descalço. Então, lá toda vez você chega, você deixa seu sapato na porta e fica andando de pantufa ou descalço, sei lá, porque eles não entram de jeito nenhum com o sapato dentro de casa. Gente, agora uma coisa muito séria sobre curry. Não tem o que fazer, gente. Quando eles cozinham curry, eles não cozinham curry todo dia, tá? Mas, gente, quando cozinha curry, não tem o que fazer. A casa fica impregnada de curry. Impregnada. E como eles comem com a mão, às vezes eu tava dormindo e aí eu senti o cheiro de curry, eu pegava os dedos dele pra cheirar, era a mão deles com cheiro de curry, porque eles comem com a mão. Então, a mão fica impregnada e você pode lavar, que não vai sair o cheiro da sua mão. Então, o cheiro de curry é real, eu preciso dizer isso, é real. Mas, gente, fora isso, nada. Meu namorado é super limpinho, eles são super limpinhos, eles não têm cheiro forte nem nada disso, tipo de suor, porque já me perguntaram como que era isso. Aqui na Itália, eu tô fazendo aula de italiano agora, e tem um monte de árabe, marroquino, turco, sabe? E essas pessoas têm um cheiro muito forte, às vezes, tipo de suvaqueira mesmo. Que eu acho que eles não passam desodorante, eu não sei o que acontece, gente, porque num frio, que tem dia que faz 1 grau e o povo fedendo suvaqueira na escola. Gente, eu nunca passei por isso com os meus amigos da Índia, nunca. Isso eu também acho que vai de pessoa pra pessoa, porque quem nunca pegou ônibus no Brasil 7 horas da manhã e já tinha gente fedendo sovaco? Entendeu? No Brasil, e a gente toma banho, 2 banhos por dia. Então, com eles, lá em casa, nunca passei por isso deles estar fedendo, nem nada disso, pelo contrário. Eles são super vaidosos, toda vez que a gente saía, eles estavam sempre super arrumados, super chique. Eles botam aquele óculos. Gente, eles são super vaidosos com o cabelo. O cabelo deles, vocês já viram, né, em fotos, ou quem mora em lugar que tem muito indiano, eles usam aquele cabelão, uns topetes assim. Gente, eles são muito vaidosos com o cabelo. Muito vaidosos com o cabelo. Eles gostam de pentear e botam arrepiado pra cima. O meu namorado tá super preocupado achando que o cabelo dele tá caindo. Aí, nossa, tá tomando remédio pro cabelo, passando minoxidil e não sei o que. Ele tem claramente um monte de cabelo na cabeça. Mas ele tá super preocupado. Enfim. E aí, eles botam óculos de sol, botam aquelas roupas assim, como que é? Aquelas camisas de botão pra sair, assim, super chique, sabe? Eles são super vaidosos. E tipo, gente, o que eu tô falando aqui é de pessoa pra pessoa. Eu convivi com 3 indianos, então eu falo o que eu vi deles e do meu namorado. Agora, assim como existe muito tipo de pessoa, de brasileiros diferentes, também existem indianos diferentes, sabe? Eu tô falando da minha experiência com eles. Mas é isso, gente. Eu contei o básico aqui, não fiz nada de maquiagem, né, praticamente. Eu contei o básico aqui de como que algumas coisas sobre o meu relacionamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa sobre, perguntas, assim, curiosas sobre, podem me mandar que eu gravo mais um vídeo respondendo as dúvidas.
Mas sobre o nosso relacionamento no geral, pra finalizar. Gente, ele não esconde que ele tem um relacionamento comigo, caso alguém venha me perguntar isso. O nosso relacionamento é normal, a gente sai junto, a gente faz tudo junto. Ele mora na Irlanda, então a família dele tá na Índia, obviamente. Eles não sabem que a gente tá junto, mas tipo assim, eu entendo o lado dele o lado dele e os motivos, sabe? Sobre a cultura dele, a religião da família dele. Então eu não sou o tipo de pessoa que cobra um posicionamento, alguma coisa dele, sabe? O que tiver pra ser, o que tiver que ser, vai ser. A gente é muito novo também, então. Gente, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem pra mim. A minha família sabe que eu namoro ele, minha mãe, meu pai, todo mundo sabe. Só que eu contei pra eles, porque quando tudo aconteceu, que eu fui morar com ele, eu precisava falar pra minha família, né? Falar pra minha família. Ai, sujei. Tipo assim, mãe, vou ter que morar com fulano, porque por causa disso. E eu tô sozinha aqui na Europa, né, gente? Então eu preciso contar pra minha família tudo que acontece comigo, até por segurança, sabe? Então, tipo assim, é tranquilo. Quando eu comecei a namorar ele, lógico, minha família estranhou, né? Minha família estranhou muito. Não estranhou, mas tipo assim. Todo mundo pensa que é super diferente, né? Porque você vai pra Europa e eles já pensam o quê? Que vai arrumar o quê? Um marido europeu, um namorado europeu, alguma coisa assim. Mas, gente, isso pra mim nunca foi. Tipo, meu foco nunca foi arrumar namorado europeu ou marido europeu, nada disso, sabe? Então, pra mim nunca foi um tópico importante a nacionalidade do meu namorado, sabe? É uma coisa que eu sempre digo pra ele, que faz o nosso relacionamento ser ainda mais especial. São as nossas diferenças que faz o nosso relacionamento ser mais especial, sabe? Porque é muito legal, sabe? Descobrir coisas novas a cada dia. Gente, e eu sou fascinada por tudo. Eu sou fascinada por tudo que ele me fala sobre a Índia, sobre a cultura, sobre as tradições da religião da família dele, que a família dele é hindu, sobre a vida dele, a vivência dele. É tipo uma realidade completamente paralela ao que eu vivi. Então, tipo, eu adoro saber de tudo, eu adoro pesquisar, eu adoro quando vejo vídeo na internet, tipo no TikTok, de indiana dançando, eu acho o máximo. Eu queria saber dançar daquele jeito que elas fazem, mas é muito difícil pra mim. É muito difícil. Mas às vezes quando eles começam a dançar lá em casa também, gente, é muito legal. Quando eles se juntam, colocam aquelas músicas e começam a dançar. É muito interessante, eu adoro tudo, sabe? Eu sempre falo pra ele, o meu relacionamento com ele é como se fosse um sonho. Parece que eu vivo uma realidade paralela. Parece que é outro universo, sabe? É muito diferente, é muito interessante. E toda vez que alguém me pergunta essas coisas, eu tento tirar todo o preconceito que as pessoas têm na cabeça, sabe? De quando fala Índia, só pensa em, sei lá, as ruas, a pobreza ou a cidade suja. Gente, cada lugar é cada lugar, sabe? Igual quando a gente mostra o Brasil para as outras pessoas, a gente vai mostrar o quê? As coisas boas do nosso país, sabe? As paisagens, as coisas boas. A gente não vai ficar mostrando a pobreza, as pessoas passando fome, sei lá, na favela ou esse tipo de coisa. Lógico, existe a realidade, existe. Existe. Só que também não são só coisas ruins, sabe? Em todo lugar existem coisas boas e ruins. E eles são super orgulhosos do país dele e, tipo, com total razão, sabe? É um país enorme, com pessoas muito diversas, uma cultura muito rica. Então. Ai, tá acabando minha bateria aqui. Uma cultura muito rica, muito vasta. E o meu sonho, mesmo que, enfim, eu não sei o que pode acontecer com o nosso relacionamento, né? A gente tá junto há pouco tempo. Mas mesmo se o relacionamento acabar por algum motivo, não sei, eu ainda quero ir lá conhecer, sabe? Pra mim saber um pouco como que é, conhecer as pessoas. É um país super receptivo também a receber estrangeiro, turista, sabe?
Então eu acho que vai ser super interessante, super legal. Mas é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser me perguntar sobre e que eu puder responder também, porque eu tô gravando esse vídeo aqui, mas eu fiz um roteiro desse tamanho. Então eu tô falando um monte de coisas que nem tava no roteiro. Acho que eu perdi a manha de gravar vídeo. Então vocês escrevem aí, postam aí no comentário, manda mensagem, sei lá, qualquer coisa que eu vou estar respondendo. Então é isso, um grande beijo e até o próximo. Tchau!